Olá, você que acompanha os nossos vídeos, Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se no canal, dê um like, acione o sino para você receber os vídeos que nós publicamos toda semana. Se esses vídeos têm abençoado a sua vida, compartilhe também com o seu amigo, com uma pessoa, para que também ela seja abençoada. Amados, no vídeo de hoje, bem como nos demais vídeos que estaremos publicando nesse mês aí de outubro, novembro, nós queremos falar acerca das cartas pastorais. As cartas pastorais, elas fazem parte de um subgrupo, do grupo maior das 13 cartas do apóstolo Paulo. Elas são chamadas de pastorais porque são específicas, são cartas pessoais que Paulo direcionou a dois dos seus companheiros mais próximos, dois dos seus amigos mais chegados. Não que ele não tivesse outros amigos, mas Timóteo e Tito foram homens que Paulo escolheu para que cumprisse uma missão. Timóteo foi conduzido pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. E Tito foi conduzido para a igreja de Creta. Na verdade, Creta é uma ilha. E nessa ilha existiam diversas igrejas. E Tito tinha incumbência de dar continuidade ao que Paulo havia começado, bem como Timóteo na igreja de Éfeso. Foram homens que tiveram uma missão, tiveram uma incumbência de serem zelosos pela igreja, como tem que ser mesmo. E Paulo, ele nessa missão que eles receberam, eles tinham um compromisso de serem zelosos, de serem pessoas de caráter, como tem que ser o líder que está à frente de uma igreja, que está à frente do Evangelho de Cristo. Qualquer pessoa que se propõe a pregar o Evangelho tem que ter lisura, tem que ter uma vida ilibada, de modo que o nome de Jesus seja glorificado e que o Evangelho seja pregado. Então, como nós acabamos de falar, a primeira carta a Timóteo, bem como a carta de Tito, elas foram escritas no intervalo da primeira para a segunda prisão do apóstolo Paulo. Já a segunda Timóteo, Paulo escreveu do interior do cárcere. Paulo estava preso na prisão chamada Mamertina, em Roma, uma prisão úmida, fria, uma prisão suscetível a muitos tipos de doenças, principalmente respiratória. Os presos, quando estavam nessa prisão, muitos deles padeciam tuberculose, muitas doenças respiratórias, coisas do gênero. E Paulo, ele só saiu dessa prisão para ser decapitado por Nero. As cartas pastorais, elas não têm Atos como pano de fundo. Paulo escreveu 13 cartas. Dessas 13, 10 cartas têm Atos como pano de fundo. Já não acontece com essas 3 cartas pastorais, porque quando elas foram escritas depois da primeira prisão. Está escrito no capítulo de número 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando elas foram escritas, o livro de Atos, ele se encerra no capítulo 28 e elas foram escritas depois desse período aí. Mas as informações, elas são evidenciadas nos próprios textos das devidas cartas. As cartas pastorais, elas foram escritas com um propósito específico, para que Timóteo, que foi conduzido para a igreja de Éfeso, pudesse colocar a igreja de Éfeso em ordem. A igreja estava sofrendo alguns ataques, ou muitos ataques de hereges que estavam se infiltrando na igreja. E Paulo, ele dá essa incumbência para Timóteo, para que ele combatesse as heresias que estavam tentando se infiltrar na igreja de Éfeso.
Do mesmo modo, Tito ele também tinha incumbência, ele tinha a missão de combater as heresias e de levantar também presbíteros, levantar homens de boa reputação para ajudá-lo ali a conduzir as igrejas lá de Creta. E eles tinham essa missão. Tanto Timóteo como Tito, eles eram homens ilibados, homens de bom caráter. Como tem que ser o líder, como tem que ser aquele que se propõe a pregar o Evangelho de Deus. São cartas endereçadas a 2 jovens pastores. Eles ainda eram jovens, mas eles foram admoestados por Paulo. E eles tinham em mente o compromisso. Eles tinham em mente a responsabilidade que tinham que desempenhar tanto em Éfeso, Timóteo, como Tito em Creta. E pelo desenrolar, pelo decorrer do tempo que eles passaram ali, tanto em Éfeso como em Creta, eles foram bem-sucedidos porque Deus estava com eles e eles eram homens responsáveis. Então, amados, durante esse período aí, do mês de outubro e novembro, nós vamos estar falando acerca, mais particularmente, das cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Nos acompanhe, compartilhe, fiquem espertos aí que nós vamos estar nesse período aí mencionando os fatos que aconteceram, tudo aquilo que tem trazido crescimento para as nossas vidas, que teve crescimento para a igreja de Éfeso, para a igreja de Creta, e certamente vai nos dar crescimento também. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Jesus e até o próximo vídeo, na próxima semana, querendo Deus. Um abraço para todos.